A partir desse momento, a gente inicia o nosso webinar. E eu quero agradecer, em primeiro lugar, a presença de todos os inscritos, né, que fizeram inscrição, que estão aqui hoje. E hoje nós vamos falar de um assunto aí bastante difundido, né, que é a gestão e controle de custos de frete. E nada melhor do que a nossa especialista que está aqui hoje para isso, que é a Ana Miller. A Ana Miller, ela é cofundadora da Miller e Costa Consultoria e Logística, né? Eles são especialistas nessa área de logística e, ao mesmo tempo, são parceiros aqui da Signa, né, da nossa empresa. E a Signa é especialista em desenvolvimento de software, né, nesse setor de transporte e logística, né, atendendo tanto transportadores, operadores logísticos, embarcadores. Então, nós criamos aí essa parceria já há algum tempo e convidamos aí o pessoal da Miller, a Ana, no caso, para vir falar. E olha como ela é graduada, hein? Além de ser cofundadora da Miller e Costa, ela é consultora de negócios, graduada em ciências econômicas, especialista em administração, gestão da cadeia de suprimentos e logística, gestão financeira, controladoria, auditoria, gestão de TI e transformação digital. A moça não é mole, não. Vocês vão ver que o conteúdo hoje que nós temos aí é bastante rico, né? E falando em conteúdo, é um pouquinho extenso aqui a nossa conversa e a gente já vai dar início, então, a esta apresentação. Lembrando a todos que todo o conteúdo na íntegra ele vai ser postado depois também no blog da CIM. Ok? Então, vamos lá, Ana. Você quer se apresentar? Quer dizer alguma coisa antes da gente começar? Sim, primeiro eu quero agradecer, Jonatas, o convite da Signa. É muito interessante nós falarmos sobre tudo aquilo que movimenta o ecossistema de logística, dar atenção a pontos principais, e gestão de custo é uma realidade das empresas, onde sempre precisamos olhar atentos a isso, né? E aqui a gente vai trazer, de certa forma, um conteúdo que ele é mais massivo, né? Ele pode ser cansativo, mas eu prometo que eu vou tentar ser bem dinâmica com todas, né? Resumir alguns pontos e depois o material pode ser enviado de forma completa para vocês, porque a ideia é justamente nós termos aqui uma troca interessante. Fiquem à vontade para colocar as perguntas no chat, né? Vamos ter ali o Tuca cuidando disso para nós, direcionando as perguntas para que a gente possa aqui também responder as dúvidas. E aquilo que, obviamente, nós não soubermos, depois a gente devolve para vocês também a informação. E é uma troca, um aprendizado contínuo, então fiquem à vontade para ser realmente algo bem leve, bem fluido. E talvez aqui a minha conexão em alguns momentos esteja um pouco instável, né? Eu estou remoto aqui numa operação no norte do Paraná e nós estamos enfrentando aqui algumas dificuldades na cidade com a internet, mas eu prometo também que eu vou fazer o máximo aqui para dar tudo certo e a gente conseguir ter uma conversa bem fluida. Obrigada pela participação de todos e bora lá, Jonatas. Segundo a Ana, o conteúdo é pesado, é extenso, mas fiquem tranquilos, a Ana é bem legal, tá? Exatamente. Vamos começar, então. Conta para nós, então, o que significa essa gestão de controle de custos de frete, assim, num contexto empresarial, né, que a gente vai tratar aqui nessa noite. Legal, acho que é bastante difundido entre as empresas, né, que a necessidade de controle e administração dos recursos de qualquer companhia, ela é uma realidade, e quando a gente fala sobre gestão e controle de custos, o que a gente mais precisa ter um cuidado é no monitoramento, nessa otimização desse custo e também nesse controle dinâmico dos custos logísticos, porque existem diversas variáveis que podem impactar numa operação, e se não há um controle, né, e aquela máxima de que aquilo que não é medido não pode ser viciado, isso se torna uma verdade, principalmente quando a gente vai para um aspecto de custo. Então, é bastante importante que quando a gente olha para esse contexto de custo logístico, nós estejamos também preparados para olhar do ponto de vista eficiência operacional e, de certa forma, não prejudicar o nosso processo, a entrega, a qualidade para o nosso cliente, se a gente olha somente para um viés de custo sem ter um entendimento bem assertivo.
Então, essa gestão, esse controle, ele visa ter um olhar clínico, né, relacionado a tudo que envolve o custo de frete, mas sem perder a essência do negócio, sem deixar de controlar de forma coerente e tornar a operação bastante eficiente. Então, acho que essa é uma premissa bem importante que leva à base de tudo que a gente vai discutir hoje. Em vários momentos, a gente vai falar dos principais pontos e quais são os gargalos, mas é bastante importante as empresas estabelecerem métricas para que esse monitoramento contínuo ele aconteça, que realmente seja colocado uma lupa à frente dos principais custos, otimizando a operação, então trazendo formas ali de torná-la mais eficiente com parcerias, com compartilhamentos de informação e ter esse controle bastante fidedigno no dia a dia e principalmente nos fechamentos ali onde a gente consegue ter um combinado de todas as informações. Ana, e aí nesse contexto aí, né, pegando o teu gancho, vem a palavrinha desafio, né? Quais são os desafios que hoje as empresas enfrentam nessa gestão de custos? São diversos desafios, né, Jonatas? Eu acho que quando a gente olha para uma parte de gestão de custo, quando na verdade a gente fala de logística, já são diversos desafios do ponto de vista operacional. Então, de alguma forma, equilibrar tudo isso tem sido um grande papel dos gestores, seja do transportador, do operador logístico, do embarcador. Acho que todo mundo se conectando de uma forma bem interessante faz com que a gente quebre um pouquinho esses desafios. Mas vem desde a alta do preço do diesel, da gasolina, de todos os insumos diretos da operação, as tarifas de transporte que sofrem oscilações. E aqui a gente olha por dois pontos de vista, né? Quando nós olhamos para o transportador, para o operador logístico, tem um desafio em passar esse valor atualizado, né, de tarifas que sejam coerentes. Isso implica também um aumento de custo operacional do transportador e do ponto de vista do embarcador, existe também, né, um desafio grande que é gerenciar essas oscilações, estancar algumas operações, né, não ter gargalo, não ter um custo elevado. O outro desafio é tentar, de alguma forma, otimizar as rotas de forma eficiente e também depois trazer uma questão de performance operacional, um destaque em relação a estou escolhendo a melhor opção, estou equilibrando um nível de serviço para entrega no meu cliente, mas não deixo de olhar para esses desafios que são essas flutuações de preço, tanto em insumos diretos quanto nos fretes em si, né, que acabam trazendo um impacto direto na operação. Então, quando a gente olha para essa parte de custo, estar muito atento a essa dinâmica dos preços, ela faz com que a gente consiga ter uma ação mais assertiva. Então, o controle, né, que é aquilo que a gente falou no ponto anterior, né, que é, acho que é o conceito, o fundamento disso tudo, é importante a gente entender do ponto de vista de que se eu consigo também atuar de forma rápida e trabalhar em sinergia, em parceria com os parceiros logísticos, tende a ser menos pesado o desafio, mas ele é uma realidade corrente que acontece nas empresas. Legal. E na composição desses custos de frete, o que você considera que sejam os elementos-chave para isso? Legal. A gente tem alguns fatores que são os elementos, né, que nós devemos considerar quando a gente faz uma análise de custo. E aqui entram esses que eu comentei agora, que são as tarifas de transporte, elas têm um envolvimento direto. Então, há uma estratégia nas empresas de negociar de uma forma bastante estratégica, tanto do ponto de vista, de novo, né, que a gente sempre fala para mais de um público, então, tanto o transportador tendo uma negociação, seja na subcontratação ou seja no preço de venda, né, da sua tabela de fretes para o embarcador, e do ponto de vista do embarcador ter uma negociação, um elemento importante na tarifa de transporte que é negociada, e aqui a gente pode levar em consideração diversas generalidades, como, por exemplo, né, as composições tanto do custo de pedágio, o seguro que é envolvido na operação, taxas de dificuldade de entrega em determinadas regiões. Então, ter isso bem equilibrado e bem coerente do ponto de vista embarcador, né, analisando a real necessidade de aplicação de todas as tarifas e do ponto de vista do transportador também ter um cuidado para cobrar, de certa forma, as tarifas com a margem correta e que supra realmente o custo operacional da operação.
a parte dos combustíveis, que eles são uma realidade para diversos, para os dois modelos. Aqui falando até do ponto de vista do embarcador, ele pode ainda ter um nível de dificuldade operacional, que é ter frota própria e contratar terceiro. Então, nessa dinâmica, ter uma relação coerente também nessa análise da composição de custo, lembrando que o combustível ele sofre uma oscilação frequente. Então, aconteceu qualquer problema no mercado externo, né, qualquer fator político, qualquer fator econômico, há uma variação significativa e isso impacta diretamente nesse elemento que acaba sendo bastante sensível. A manutenção dos veículos é um elemento bem importante. Até te interrompendo um claro, hoje eu tive uma experiência com um embarcador que ele falou justamente isso. Ele é um distribuidor de gás, né? E ele falou justamente isso. Pô, a minha composição de frete, eu tenho aí uma variação no diesel de 5%, né? Que eu tenho que estar acompanhando durante o ano da ANP. E eu tenho as minhas tabelas já prontas para os meus prestadores de serviço. Porém, quando essa variação ultrapassa os 5% para mais ou para menos, eu tenho que negociar isso também imediatamente com os meus prestadores de serviço. E ele tem frota própria e ele contrata também frete, como embarcador. Né? Isso, assim, isso dificulta muito a gestão de quem opera e quem precisa analisar esses dados. Esse ano e ano passado foram exemplos grandes disso, assim, de alterações muito rápidas e sem aviso prévio nas considerações dos elementos de frete, onde as empresas nem sabiam como fazer para analisar, porque era tão rápida a necessidade de mudança que se ela não fosse realmente trazida do ponto de vista do transportador, a saúde financeira do negócio dele seria prejudicada. E do ponto de vista do embarcador, precisando contratar essa prestação de serviço, haveria a necessidade também de olhar para o seu preço de venda, analisar as oportunidades de mercado para não sobrecarregar a margem do negócio. Então, há um nível de dificuldade grande porque são considerações que aí independem da gestão. Apesar de ter uma forma de controlar esse custo, essa variação ela não tem uma gestão direta, né? Então acaba sendo mais um controle apenas e não uma possibilidade de predição disso, né? O máximo que a gente pode analisar do ponto de vista do combustível é analisar comportamento histórico e entender que essas variações vão precisar estar encaixadas dentro do orçamento da empresa. Então é algo aqui bem sensível e que acaba sendo a dor de cabeça dos gestores, né, de todas as operações. E um pouco disso também é a parte da manutenção dos veículos. Porque apesar das empresas olharem para a parte de manutenção preventiva, cuidando da frota, realmente otimizando esses planos de manutenção, há alguns fatores que quem está na rua, quem vê a operação logística acontecer, sabe que nós não temos condições de estradas que garantam que acidentes não possam acontecer, situações que não foram previstas, então aquela manutenção que acontece por conta de uma avaria, de algum acidente no trânsito ou por algum buraco que o veículo passou. Então, isso tudo é algo também que acaba assombrando quem faz a gestão da operação, né, da frota. E aí você consegue, de alguma forma, provisionar quando você pensa na parte preditiva, mas, de alguma forma, esses elementos acabam acontecendo algumas surpresas ao longo do ano, o que pode distorcer um pouquinho o controle desse custo de manutenção de veículos. Nós temos a parte da mão de obra. Pode falar, Jonatas, vai me interrompendo que eu não estou te vendo, mas isso, e aí eu vou seguindo. Estou concordando com você. Então tá bom. Infelizmente, né? Porque poderíamos aqui ter um cenário diferente, mas infelizmente essa parte de manutenção, ela dói bastante no bolso das empresas. Quando a gente fala de mão de obra, nós temos, primeiro, uma necessidade de profissionalização da mão de obra, então isso faz com que ela automaticamente seja remunerada de uma forma mais justa, né? E aí tem ali uma oscilação para cima, né, nos custos, mas a mão de obra, ela é um elemento extremamente importante que deve ser considerado, então tanto a mão de obra direta quanto os indiretos, principalmente nos períodos de oscilação, quando a gente olha no ponto de vista de algum segmento que tenha grandes oscilações de oferta e de demanda ao longo do ano, precisa ser considerado contratações esporádicas, né, contratações adicionais ali ao longo da jornada, e o que é o natural, que é a mão de obra direta, seja o salário do motorista, seja o salário do ajudante, todo o time que dá suporte, que é o time administrativo da logística, então ele precisa ser levado em consideração
na composição desses custos. A gestão da frota como um todo, que não contempla somente a manutenção, né, mas até mesmo o investimento na nova frota, né, a atualização da frota é uma necessidade importante que as empresas também têm, porque se você deixar a frota muito precária, sem as condições necessárias, tanto da manutenção quanto da atualização da frota, a tendência desse custo é ser maior, né? Os imprevistos acabam acontecendo de forma mais contínua, assim. Então, ter um olhar importante na gestão como um todo da frota, olhando para todos os elementos que compõem, é algo extremamente importante. Quando a gente olha do ponto de vista tecnologia e rastreamento, que é uma necessidade, de novo, quando a gente olha para o nosso universo logístico no país, nós temos várias situações onde sem tecnologia de rastreamento, sem um controle, né, um acompanhamento em tempo real das entregas, a operação não flui, então é necessário ter esse investimento em tecnologia, esse rastreamento que ele é feito é bastante importante e tem que ser levado em consideração como um elemento importante de custo, porque ele, de alguma forma, ele traz vários pontos importantes de ganhos operacionais também. A parte de embalagens, que muitas vezes ela está mais relacionada com produção, com a indústria, mas no transporte, quando a gente olha para o transportador, principalmente, muitas vezes para que possa uma carga ser transportada com segurança, né, sem nenhum tipo de sinistro. Então, isso leva-se em consideração também quando a gente olha do ponto de vista transportador. E no caso do embarcador, dependendo do perfil da carga, a embalagem ela é fator determinante para que realmente você possa ter um transporte eficiente e que não gere nenhum tipo de problema para o consumidor final, porque a percepção da compra, seja numa relação B2B, que é entre empresas, ou numa relação B2C, que é entre empresa e consumidor final, é importante a forma como nós recebemos a mercadoria. Então, a embalagem acaba sendo um elemento que está diretamente ligado com a eficiência operacional. E algo que é muito recorrente e que precisa ter um olhar atento no elemento de custo, que é a ineficiência operacional, que muitas vezes ela é analisada de uma forma não tão eficiente. Reentregas, devoluções de áreas, e esse elemento é um compromisso de todos. Porque uma reentrega, uma devolução ou uma diária, elas não são elementos que partem apenas de uma ineficiência operacional da logística. Ela pode ser uma ineficiência do negócio como um todo. Então, é bastante importante que todos da empresa, seja ela qual for, olhem atentamente para a forma como a operação nasce. Então, um pedido perfeito, com as condições corretas, com o alinhamento necessário com o comprador, com a área de recebimento do cliente, diminuem as chances de uma reentrega, de uma devolução, de uma diária, porque isso tudo pode ser oriundo de um desacordo comercial ou, obviamente, um erro logístico. Então, são elementos que, se existe esse controle e esse acompanhamento, com certeza a operação ela fica muito mais controlada e ela permite que o gestor ele consiga tomar decisões sobre o comportamento desses custos, as margens e tudo aquilo que envolve o elemento do custo de uma forma mais coerente. Então, eu considero esses aqui talvez os elementos chaves e nós poderíamos ter aqui outras posições que são mais específicas de cada segmento e que entrariam nessa gestão, mas acho que abrangendo todos que aqui estão, são os elementos principais que nós devemos considerar. Nessa questão de ineficiência operacional, nem sempre o problema é da logística, né, do transportador ou do operador logístico. A gente vê determinados setores aí, de destinatários, vamos falar assim, né, de home center, grandes redes de hipermercado, né, que muitas vezes o cara tem um contrato, né, e ele cumpre esse prazo contratado de entrega, porém a ineficiência está lá no destinatário, né, e gerando essas diárias, gerando essa necessidade de reentrega. A gente conversa com muitos transportadores, conversa com muita gente, a gente vê esse tipo de problema bastante recorrente.
E todo mundo sofre, tá, Jonatas? Porque para o transportador não é interessante cobrar uma diária. Essa diária ela não Sim. absorve a perda de faturamento, uma devolução não absorve a perda de faturamento. O veículo ele é feito para ter uma produtividade. Então, qualquer tempo parado em operação é um tempo jogado fora. Então, aquele valor que é pago ali na diária, na devolução, ele supre apenas uma parte eu vou dizer, do prejuízo. E você falou bem essa questão do perfil do cliente destinatário, porque muitos deles têm um padrão de recebimento, isso entra como muitas vezes um elemento nessa composição de custos, porque lá na tarifa que o transportador considera para o embarcador, ele já leva em consideração esse segmento. Se for, por exemplo, uma entrega num varejista, numa grande rede, tem um custo adicional que ele já cobra do embarcador, porque ele já sabe ter um prejuízo nacional se ele não leva em conta esse elemento. E isso não é importante, na verdade, é um impacto negativo, inclusive para o varejista, porque com certeza a empresa, para ter a margem, né, correta, ela repassa isso no preço de venda também. Então, acaba sendo um círculo vicioso que não é eficiente para todos os lados. Legal, muito bom. Falando em eficácia de custos de frete, como que as empresas conseguem, como é que elas podem identificar e, ao mesmo tempo, vamos usar um termo aqui, categorizar, né, esses custos para um resultado eficaz? Acho que a Ana deu uma travadinha aí. Acho que a Ana teve algum problema com a conexão dela. Vamos aguardar, ela retorna. Pessoal aí que está participando, legal a participação de vocês. Quem entrou aí durante a apresentação, muito obrigado aí pela presença de todos. A gente vai dar continuidade aqui. Acho que a Ana teve algum apagão ali, mas já já ela está de volta com a gente. Mais um instantinho, por favor. Falando aqui de alguns comentários, Jonas, enquanto a Ana não volta, o Ricardo Dias, ele colocou aqui no chat que minha base técnica eu atualizo mensalmente, principalmente devido à variação do diesel. Acho que ele está falando em relação ao combustível, né? Aquilo que a gente estava falando lá no início da conversa, né, sobre um dos componentes que geram essa variação. Isso, é um dos comentários dele. Coincidentemente, eu ouvi isso hoje de um embarcador. Ele sofre muito com essa variação. Quando a ANP solta, esse embarcador fecha um contrato com o seu prestador, né? Uhum. Com aquele valor fixo. Mas ao longo do ano, ao longo desse período desse contrato, a ANP vai soltando variações aí desse valor do diesel, né? Caminhão. E acima de 5% ou abaixo de 5%, no caso desse embarcador, ele tem que variar a tabela comercial dele também. Então, o Ricardo Dias aí, pelo jeito, ele está bem antenado nesse processo, porque ele sofre da mesma situação. Então, tem muita gente aqui que está participando. Deixa eu falar algum nome de alguns aqui, né? Jonas Becker, José Vital, Lucas Mossini, Marco Marqueto, Marcos Aurélio Barbosa, Marcos Moreira. Outro Marcos, hein? Todos iguais a você. Emanuel Araújo. Tem bastante gente aqui participando. Bom, não sei se acha que a conexão da Ana deve ter dado uma queda. Vou entrar em contato com ela para a gente poder restabelecer. Quem quiser ir tomar uma água, um café enquanto ela não volta, rapidamente, tá bom, pessoal? Estou falando com ela aqui, vamos ver. Vamos aguardar, hein? Falha técnica, Voltou. perdão, estou de Voltou? volta, estou em outro lugar. Estávamos chorando aqui a sua ausência. Você nos Poxa, abandonou. não, jamais. Vamos lá. Vocês me veem bem, me ouvem bem agora? Sim. Sim. Então tá bom, gente. Tomara que dê certo aqui. Qualquer coisa,
Como eu falei, peço desculpa para vocês aí. Aliás, você voltou melhor do que estava na sua conexão. A imagem está bem nítida agora. Você havia entendido a Ai, pergunta que bom, eu tô aqui. antes de cair? Não, foi bem na hora da pergunta e eu não ouvi mais. Não, vamos lá. Podemos continuar? Você já está preparado? Podemos sim. Ah, legal. Não, eu havia te perguntado se nessa questão, pegando o gancho do que você estava falando, nessa questão dos custos de frete, falando em eficácia, né, como que as empresas poderiam identificar e categorizar esses custos? Uhum. Legal. Bom, eu acho que um ponto importante que a gente deve levar em consideração é um processo de auditoria de todos os registros, né, relacionados a esses custos relacionados ao transporte. Então, ter um entendimento de todas as categorias, né, todas as despesas associadas, isso muito bem monitorado dentro da operação da empresa, é o ponto de partida para que tenha realmente um controle e esteja fazendo ela de forma bastante eficiente. Essa categorização, então essa classificação por categoria, o que ela pode trazer de benefício? Na verdade, é uma visualização mais clara de todos os aspectos e de todos esses componentes que nós comentamos antes. Quando isso está tudo dentro de um bolo que não tem uma atribuição correta, que de certa forma não pode ser medido de uma forma separada, qualquer oscilação nesse comportamento do custo, a gente perde a visibilidade. Então, a classificação, ela para mim é um ponto importante de organização, porque a organização também é a chave do negócio para que a gente tenha esse controle de custos no transporte de forma bastante eficiente. E essa atribuição de custos, né, que é o próximo ponto que a gente leva em consideração, ela também tem essa, mais ou menos a mesma pegada da classificação por categoria, que é essa atribuição de forma coerente do que é custo, do que é despesa. Ter isso bem dimensionado dentro da operação também permite que a empresa consiga acompanhar ao longo dos meses a evolução de cada componente. E como fazer isso tudo? Né? Se nós olharmos para uma operação logística e volumosa, independente do volume que exista, fazer isso na mão é humanamente impossível. Então, ter sistemas, softwares integrados, conexões corretas com o ERP, permite também que esse processo ele flua de uma forma mais linear, sem nenhum tipo de interferência humana, o que leva em consideração até algo relacionado à compliance, porque você não manipula nenhum tipo de dado, e isso também traz o resultado mais rápido. Então, a gente enfrenta bastante um desafio na logística, que é nos fechamentos de meses, onde há o maior volume, né, entre o dia 30, 31 e o dia 1º, uma chuva de expedições, um volume extremamente alto de cargas sendo expedidas, e às vezes o custo disso vai ser apurado lá no dia 5, no dia 10, então você fica sem essa visibilidade. E um software ele vem para apoiar nesse sentido, para trazer uma visão em tempo real. Então é algo bem importante para que a gente possa analisar aqui como algo que vai apoiar realmente num controle eficiente dos custos. A análise dos dados, como eu comentei, eu acho que tudo aqui passa por análise. Então, ter um software que traz a informação é um ponto relevante, mas se eu não analiso os dados, eu não consigo fazer nada com essa informação. Então, ter também formas e dashboards, BIs, que possam facilitar essa análise é importante, mas o principal, conhecer essa realidade do custo é algo mandatório. Então, eu preciso analisar e saber o que fazer com essa informação. Benchmark, eu sou super a favor desse modelo, porque a gente cria um relacionamento com outras empresas, olhamos para empresas do mesmo segmento, segmentos distintos, e através dessas informações trocadas, nós conseguimos entender e comparar se nós estamos equalizados. Obviamente, existem várias variáveis aqui que podem impactar e que não é uma aplicação perfeita, né? Você pode olhar para um segmento similar, comparar, mas existe um contexto de negócio diferente, mas de certa forma você consegue tirar bastante experiência positiva e trazer várias práticas interessantes para o seu negócio também. Eu costumo fazer bastante isso na consultoria, promovo essas discussões com os meus clientes e levo a outros clientes que eu conheço que são de segmentos ou iguais ou não tem nada a ver, justamente para trazer uma visão até um pouquinho fora da caixa do que a gente está acostumado, e funciona muito bem. Porque essa troca, ela é muito, muito importante e ela realmente expande a cabeça.
E negociar, né? Eu acho que aqui, tanto do ponto de vista de negociações diretas com fornecedores de transporte, quando eu olho para um embarcador que vai contratar um transportador e vice-versa, acho que ter uma rede de relacionamento e ter um controle dessas contas, essas classificações, permite que eu também vá para os fornecedores e negocie isso de uma forma inteligente, que eu consiga realmente reduzir aquilo que é importante e que não vai impactar diretamente na qualidade da minha operação. Então, eu acho que essa identificação, como fazer esse método e ter esse controle, né, de todos esses pontos, torna essa gestão dos custos mais eficiente, tá, Jonatas? Show. Ana, o mercado muda, né? De tempos em tempos tem uma alteração, né? E você, como especialista, conta para a gente aí, né? Como que as tendências atuais do presente momento, né? Elas estão impactando nessa questão dos fretes. No momento que Bom, nós estamos vendo. sim. Acho que o primeiro ponto que a gente pode relembrar do início da nossa conversa é algo que é tão comum, né? Que é a parte do aumento do preço dos combustíveis. Então, essa tendência, ela tende a ser esse aumento gradativo, né? A gente tem várias situações de mercado que acabam impactando esse aumento dos preços. Então, é algo que, infelizmente, é uma realidade. A gente precisa ter preparado para isso e já prever isso em orçamento também. Obviamente, a gente não vai conseguir cravar na pedra quais são esses números, mas eles acontecem, então é um ponto que é importante nós darmos um zoom. Não vou ser repetitiva nisso, porque eu acho que a gente citou bastante esse aspecto antes, mas uma tendência é esse aumento do preço. E aqui é algo que pode parecer estranho, mas é o aumento do comércio eletrônico. Então, mudou muito a forma, né, da logística acontecer e até a maneira como as empresas estão fazendo o seu processo de comercialização. Empresas que antes eram extremamente físicas estão partindo para o digital. Automaticamente, essa mudança no comportamento do perfil de compra faz com que também exista muita procura para atender esse segmento. Então, os transportadores, eles precisam de muito mais mão de obra para atender uma operação de e-commerce, porque ela é altamente volumosa. E com isso, acaba crescendo a demanda de serviço de transporte. Então, antes, pequenos comércios vendiam apenas localmente. Agora, esses comércios vendem de forma digital e estão conectados com o país todo. Precisam contratar transportadores para atender essa operação e, de certa forma, isso gera uma concorrência maior e a demanda acaba ficando mais restrita. Os desafios logísticos globais também é um aspecto que acaba acontecendo e a gente não tem tanto controle sobre. Então, tudo aquilo que pode impactar como uma interrupção na cadeia de suprimento, né, devido a fatores que sejam políticos, econômicos, todos eles que a gente pode mencionar aqui como eventos globais e que vão impactar diretamente nesse custo logístico maior. A gente tem aí acontecendo fora do país algumas situações até bélicas que são bastante impactantes e que muitas vezes vão ter um impacto direto, por exemplo, no preço do combustível, na disponibilidade de insumos que vêm para o Brasil. Então, o fato de você ter uma produção nacional maior e uma necessidade de abastecimento também está muito relacionada a isso, e isso pode inviabilizar alguma análise logística por conta de aumento de custo também. E todas as questões que estão muito em alta que envolvem sustentabilidade e regulamentação ambiental. Então, aqui tem um aspecto sobre esse ponto de vista da preocupação e dessa adequação das empresas em relação àquilo que é importante e sustentável. É interessante e é necessário, mas pode ter um impacto porque estar preparado para isso, por vezes, custa para as empresas. Seja para o embarcador que precisa ter alguma regulamentação específica, cumprir leis específicas, né? Seja para o transportador também, que está diretamente relacionado com a emissão, né, de carbono e de tudo aquilo que está envolvido em relação à parte ambiental também. Então, aqui são tendências que podem impactar e como a gente pode fazer depois para contribuir com isso, né? Eu acho que a sequência do que você vai falar, a gente já, né, mais ou menos já olha aqui para a questão de tecnologia, né, Jonatas? Como otimizar isso de uma forma conectada. Então, temos os desafios, já temos as predições de mercado, já sabemos mais ou menos para onde a gente vai,
E o que nós podemos fazer do ponto de vista transportador e embarcador para mitigar esses custos, otimizar essa operação, né? Então, acho que é um ponto legal para a gente já colocar aqui em pauta, que é a utilização de sistemas de rastreamento e visibilidade operacional. Isso otimiza muito aquela ineficiência operacional que nós comentamos. Então, saber onde a carga está no momento em que eu estou fazendo entrega para o consumidor evita, por exemplo, devoluções por destinatário ausente ou tentativas de reentrega. Evita que você tenha uma diária sendo paga, sendo que o transportador talvez não esteja naquele momento o tempo todo naquele local. Então, você consegue ter uma acuracidade nesse nível de informação também. Ferramentas de otimização de rota, que são extremamente importantes para a redução de custos, porque é necessário transportar, eu tenho ali uma otimização de pedidos que eu preciso fazer, que eu preciso enviar para determinado local. Se eu tenho uma otimização na minha rota inteligente, eu consigo, de certa forma, diluir esse custo na operação. Então, se torna algo bastante interessante e a tecnologia vem para fazer aquilo que o capital humano muitas vezes tem na cabeça, né? A pessoa sabe fazer muito bem feito, mas em escala ela precisa ter essa otimização de uma forma eficiente. A inteligência artificial e o machine learning, acho que vem sendo uma realidade de muitas empresas utilizar esses mecanismos que são até assustadores, né, do ponto de vista do que eles entregam de solução, mas é importante porque a gente deixa de operacionalizar atividades extremamente manuais e que a IA ela consegue resolver de uma forma muito mais rápida e com acho que todo o histórico que foi pensado anteriormente. Então, é interessante do ponto de vista também de agilidade nas decisões, ter uma predição para o futuro, pensando no comportamento do passado, e isso contribui bastante. E todas as plataformas de gestão logística, e aqui eu até abro um espaço, Jonatas, para falar um pouco, né, sobre a Signa, porque eu defendo muito a tese de que plataformas de gestão logística são essenciais para uma operação eficiente. Então, nós conseguimos fazer a operação sem tecnologia? Conseguimos. Nós seremos mais eficientes com tecnologia, com toda certeza, porque nós ganhamos em escala, ganhamos em produtividade, ganhamos em confiança, né, Jonatas? Então, é um combinado de ações que traz mais eficiência operacional, maior qualidade e todo mundo da cadeia ganha. Então, eu sou bastante defensora de tecnologia, né? Eu acho que é bastante importante por diversos modelos de negócio que nós já vimos acontecer. Então, acho que sem isso a gente não consegue seguir uma operação que principalmente pense em crescimento, que pense em ganhos em escala. Legal, muito bom, Aninha. Falando aí pegando o teu gancho de qualidade de serviço, né? Qualidade hoje é a grande preocupação dos fornecedores, principalmente do transporte, né? Para atender o seu cliente e mantê-lo, né? Performance e tudo mais. E dentro desse tema, qualidade de serviço, dá para a gente aí uma regrinha mágica, né? De estratégias aí eficazes para a otimização desses custos, sem comprometer essa qualidade de serviço que você acabou de falar para a gente. Legal. Esse assim, acho que precisa ser o ponto focal de todo gestor de transporte, de logística, porque é ali realmente onde a gente consegue trazer o maior ganho operacional. E eu gosto até de fazer um parênteses sobre essa parte de otimização de custos, porque ele não é uma dependência única e exclusiva da logística. Quem vivencia isso no dia a dia vai concordar comigo. Muitas vezes a operação logística tem lá uma carteira de pedidos para gerenciar, poderia fazer uma consolidação de cargas, uma otimização de rotas eficiente, mas esbarra em alguns critérios de contrato, sejam eles com clientes ou até mesmo com fornecedores. Então, é bastante importante que a cadeia esteja toda conectada. Desde o momento em que nós fazemos, por exemplo, num processo de produção, a compra dos insumos, a chegada desse insumo na fábrica, né, a preparação desse produto para comercialização, a emissão do pedido, né, a venda efetiva para o cliente, o planejamento dessa logística, dessa operação, até a entrega final. Então, existe um elo que conecta todas as pontas e que isso precisa acontecer de uma forma bastante eficiente. O que nós temos na mão como logística? Consolidação de cargas e otimização de rotas. Então, trazer a maior ocupação dos veículos,
pensando, né, não só do ponto de vista peso, mas cubagem. Então, ter um veículo que seja eficiente e coerente para aquela operação, ter uma rota que não tenha lá vários desdobramentos desnecessários de ida e volta, né, em pontos próximos. Então, ter uma inteligência, né, do ponto de vista sequenciamento de entregas, e ter muito bem planejado e afinado esses critérios até do perfil da entrega. O cliente recebe esse perfil de veículo? Né, tem alguma condição de paletização ou de carga exclusiva no veículo que não foi mencionado? São detalhes que, quando a gente olha para a otimização de custo, isso impacta bastante. Porque eu posso ter feito a melhor consolidação, a melhor otimização de rota. Se eu não levei em consideração esses critérios, eu vou ter um insucesso nessa entrega. E isso traz uma elevação de custo não planejada, que é lá daquela eficiência operacional, e aí a conta pode ser uma conta da logística, né, quando a gente olha desse aspecto. A própria negociação de contratos, então, tanto do fornecimento, né, tanto na aquisição, quanto o contrato com clientes, eu coloco sempre esse ponto importante de alinhamento, porque logística não se faz sozinha, então ter essa visibilidade numa contratação de fornecedores que seja algo justo para ambos, e aqui eu falo de uma relação embarcador-transportador e falo do transportador com seus fornecedores também, e também a negociação bastante eficiente com os clientes. Isso permite que exista uma otimização e uma negociação bem interessante para a otimização de custos. Parceria estratégica, porque assim, não adianta só buscar custo e de alguma forma argolar o fornecedor, seja ele de transporte ou qualquer fornecedor, precisa ter um processo de parceria. Por quê? Eu penso numa operação linear, né? Então eu posso ficar ali acionando meus fornecedores de forma spot. Mas quando a minha operação tem algum incremento, se eu não tenho uma parceria estratégica muito bem montada, eu tenho dificuldade, porque esse meu fornecedor, ele vai preferir quem é parceiro dele ao longo do tempo, e não quem me contrata esporádico. Então, estabelecer essa parceria estratégica é extremamente importante, porque você não fica na mão na operação. E eu sou bastante a favor das relações elas serem de empatia, né, e de reciprocidade. Então, se eu tenho uma demanda e eu levo em consideração que eu vou potencializar o meu fornecedor de transporte e vou criar, né, uma demanda regular ao longo do tempo, sendo justo e coerente, pensando numa negociação eficiente para ambos, com certeza é uma relação saudável, uma parceria estratégica que vai apoiar a minha operação. Então, tem que ter um tripé ali unindo, né? O transportador, o cliente, o fornecedor, todo mundo envolvido ali na operação, acho que se abraçando para conseguir fazer uma operação bastante eficiente, e é o famoso, em alguns momentos, perde e ganha, né? Não vai ganhar em todo, não vai levar só o filé, também vai levar carne de pescoço, mas é para isso que existem parcerias estratégicas. Com certeza. Aqui tem um ponto na gestão de custos, que é a parte da gestão eficiente de estoque. Muitas vezes o estoque não está na mão da logística, mas uma ineficiência de estoque impacta diretamente a logística. E quem está aqui nos ouvindo pode concordar comigo se já vivenciou isso, mas é bastante comum, principalmente em oscilações de demanda, onde teve ali um pico, né, o período sazonal de maior produção da empresa, que pode haver, por exemplo, falta de produto, ruptura operacional por falta de produto. O que isso impacta no custo logístico não está escrito, porque eu preciso contratar caminhão mais caro. Às vezes, se eu tenho frota própria ou terceira, eu preciso analisar a disponibilidade. Eu mando meu veículo para fazer as rotas que já estão prontas, com os pedidos perfeitos, ali que eu tenho as condições totais de transporte, e deixo para contratar um terceiro para fazer uma carga ali que sobrou do saldo do pedido, ou esperei completar o pedido com o estoque que faltava. Então, a falta de controle ou uma falta de previsibilidade, e aqui é uma conexão importante que precisa ter com o PCP também, com a área de vendas, todo mundo muito bem conectado, fazendo essa gestão eficiente em conjunto, é bem interessante. Importante, eu diria, e essencial. E tem um outro aspecto que aí é da disponibilidade. Aonde está o meu estoque? Está próximo do meu consumidor? Eu estou em pontos estratégicos ou não? Ou eu estou extremamente distante de toda a operação, né? Então, isso também é algo bem importante quando a gente analisa a malha logística, é estar o mais próximo possível do consumidor final para diminuir esse custo logístico também. Analisar desempenho da operação.
dos fornecedores, dos clientes. Então, ter essa análise de desempenho é extremamente relevante, porque se eu tenho uma operação ineficiente, seja do ponto de vista custo ou do ponto de vista operação, eu posso ter ali um gargalo, uma conta extremamente alta que eu não estou monitorando, que eu não estou controlando, e aí automaticamente o meu custo eleva exponencialmente. Então, essa análise de desempenho, ela é crucial para que você consiga ter essa visibilidade, esse controle e trabalhe nessa otimização de custo. E o ponto de vista de sustentabilidade, né, eu vejo que é algo que também traz ganhos, por exemplo, novas alternativas de transporte, compartilhamentos de carga, isso tudo também está relacionado muito à sustentabilidade nas empresas. Então, é uma estratégia que é interessante, não é um viés de custo apenas, ele leva em consideração um ganho operacional. Então, eu vejo que essas opções, por exemplo, né, eu tenho uma operação de last mile e aí eu, ao invés de eu fazer uma entrega de moto, que eu tenho consumo de combustível, tenho outras variáveis, eu uso para aquela rota em específica, entrega de bicicleta ou outras entregas alternativas. Por que não? Né? Então, a sustentabilidade, ela não é para ser um problema nas empresas, ela vem para ser realmente uma solução e trazer vários ganhos, né, na operação como um todo. Muito bom. Ana, nós estamos avançando aqui com o tempo, nosso prazo está curto, e eu estou escolhendo as perguntas aqui, naquilo que eu imagino que os nossos ouvintes aqui têm mais dificuldades, né? E eu queria que você dissesse para a gente, discorresse aqui com a gente, quais seriam os maiores desafios, ou pelo menos os desafios mais comuns aí enfrentados pelas empresas nessa questão de gestão de custo de frete e como superá-los. E dentro dessa pergunta, eu gostaria também que você nos desse rapidamente aí, se você puder compartilhar, exemplos práticos aí de empresas que implementaram com sucesso essa estratégia, né, de controle de custos. Você pode passar para a gente? Sim, acho que a gente vem falando aqui ao longo da nossa conversa que os desafios eles estão relacionados à falta de previsibilidade de alguns custos, então essas variações dos custos ao longo do tempo, né, e essas surpresas que acabam acontecendo na operação. Então, é um desafio comum a todos. A complexidade em como escolher uma rota eficiente também é um ponto que acaba sendo bastante desafiador. Acho que todos concordam que muitas vezes a gente fica em dúvida quando a gente está fazendo uma análise de malha logística. Será que a gente está indo pelo caminho certo? Será que, logisticamente falando, né, essa rota ela vai ser eficiente, ela vai me trazer ganho em lead time, em custo, em operação? O meu cliente vai sair ganhando, eu saio ganhando, o meu fornecedor de transporte também. Então, acho que é um desafio bastante comum. A negociação com fornecedores, apesar de ter um relacionamento no transporte que é bastante recorrente, é desafiador negociar. E isso acaba sendo uma dificuldade que as empresas têm. Eu vou falar de um exemplo de uma empresa de segmento de congelados, como é difícil encontrar fornecedores parceiros de transporte para atender esse segmento. Então, eu não posso simplesmente abrir mão dos meus atuais fornecedores. Eu preciso realmente absorver e tentar potencializar esse meu atual fornecedor para ter um ganho, né, e ter ali uma negociação que seja boa para ele também, porque senão, se ele correr para fora da minha operação, eu estou lascado. Então, aqui tem um desafio bem comum entre as empresas, que é ter essa negociação e conseguir realmente fazer com que seja uma negociação justa, né, e que não espane aí na relação. As interrupções da cadeia de suprimentos é um desafio comum, né, que a gente mencionou, e pode ser por fatores exógenos, então independem da nossa operação, e isso precisa ter ali um plano de ação rápido, né, para que consiga sair desse desafio de uma forma bastante eficiente. Então, eu entendo como algo que mexe um pouco com a cabeça aí do gestor de logística, porque ele precisa realmente ter ações estratégicas, rápidas, ágeis, né, para poder lidar com situações que independem da sua operação. Tem um ponto que, nessa época do ano, que está todo mundo louco por consumo, é bem recorrente, que é a competição por capacidade de carga. Então, eu tenho, por exemplo, aí alguns desafios que é encontrar e ter esse relacionamento com os fornecedores de transporte e ter a preferência deles para que eles possam fazer a minha carga, né? Então, aí divido muitas vezes a capacidade, pensando, né, olhando para o embarcador, por exemplo.
eu ter realmente uma fidelização com um fornecedor de transporte que nesse momento de maior pico de vendas eu não fique na mão, né? Fique sem opção de transporte. Está acontecendo vários movimentos de mercado, muitas vezes o embarcador ele paga o frete de retorno vazio para o transportador porque ele precisa garantir o caminhão. Isso aumenta demais o custo, né? Aumenta demais o custo. Então, é um grande desafio nesses momentos, por isso que eu digo que a preparação e a estratégia ao longo do ano é mais importante do que você agir rápido numa situação como essa. Porque se você vai criando um relacionamento com esses fornecedores, a tendência disso acontecer é menor. Ainda pode acontecer, né? É uma relação normal de mercado, mas ela tende a ser menor. Então, eu vou reforçar, né, até para não ser repetitiva sobre aqui alguns pontos de desafio, mas eu entendo que são esses alguns dos principais desafios comuns aí para todos, seja transportador, seja para embarcador, né, nesse ponto de vista de custo também. É desafio mesmo, E aí, né? é desafio. E aí você falou de alguns exemplos, né? Isso, por favor. Vou usar alguns exemplos comuns de mercado, que são empresas que compartilharam isso como benchmark, até para não ter aqui alguma questão de informação que seja privilegiada, né? Então, um exemplo é o Walmart, ele utiliza hoje um sistema de transporte que otimiza rotas, e isso trouxe bastante a otimização e redução de custos operacionais, investiu em frota própria, sistema de rastreamento para ter um controle fidedigno da operação. Então, é um case legal que conecta com aquilo que a gente falou nas etapas anteriores, que é utilizar o recurso da tecnologia como um case importante do controle de custos. Então, acaba sendo um exemplo prático que funciona. Poderíamos aqui citar outras grandes empresas que também adotaram o uso de tecnologias, mas eu vou usar e difundir mais as que são comuns de mercado. Então, outro exemplo é a própria Amazon, que usa outro, né, também usa sistema para otimização de rota, tem uma logística interna que é eficiente, a gente vê na operação da Amazon uma operação extremamente eficiente, né, extremamente ágil. Temos aqui um caso que eu estou bastante conectada com o time do Mercado Livre, então eu sou uma consumidora de Mercado Livre e vejo o quanto eles são eficientes na operação e o que eles levam em consideração a rede que eles montaram de fornecedores de transporte dá uma sensação tão interessante para o consumidor de compra rápida. Então, você vê que o ecossistema deles é montado não por transportadores profissionais apenas, mas eles giram ali um mercado, não é informal, é um mercado diferente, né? Que é feito de, muitas vezes, o Uber, o 99, ele conecta pessoas comuns que começam a fazer entregas, e isso traz uma agilidade muito grande na operação também. Então, eu uso um exemplo prático meu, porque quando eu compro, por exemplo, algo do Mercado Livre, eu tenho a sensação de recebimento muito rápido. Isso é porque eles conseguiram montar uma logística interessante e eficiente, e o ponto essencial que, né, eles têm, todos os cases que nós vamos mencionar aqui tem, é o uso de tecnologia. A tecnologia é fator de sucesso determinante nas empresas. Então, a utilização dela é primordial para que você tenha uma otimização do custo logístico, mas que você não perca a qualidade, que o cliente tenha a sensação realmente de ganho operacional. Então, para mim, assim, usaria, Jonatas, esses 3 exemplos aqui como exemplos mais relevantes para que a gente possa citar. Que bom. Olha, as informações da Ana são tão ricas que a gente vê o tempo passando aqui e é como se não tivesse passado nada, mas já estamos caminhando para o final, infelizmente. Eu sei que muita gente aqui gostaria de mais informações. Eu vou fazer uma última pergunta. Não descompartilha, não. Então tá bom. Tudo bom. isso que você falou, fala rapidamente para a gente. De tudo isso que você trouxe, toda essa riqueza de informação que você nos trouxe, e nos dê aqui indicadores-chave de desempenho, KPIs, o que você considera essencial para que as empresas consigam acompanhar, para avaliar essa eficácia, essa eficiência em toda essa estratégia. Mas muito rapidamente, que o nosso tempo está indo embora. Aliás, só um minutinho. Antes de você responder, Eduardo Farias levantou a mão aqui, mas nós não conseguimos abrir o áudio. Eu vou te pedir a gentileza, Eduardo, de usar o chat e fazer a pergunta que você quer. Eu pedi para ele,
e aí a gente passa isso para a Ana. Se não der ao vivo, Legal. ela te responde isso depois. Tá? Rapidamente, Jonas, só para não perder o pique, ó, só um comentário aqui que ficou para trás da questão dos custos com combustível. O Marco Marqueta, ele colocou aqui ó, que o diesel é tão significativo no custo do frete que tem que ser repassado de imediato. Se esperar o fechamento do mês, pode trazer prejuízo difícil de recuperar depois. Quanto a galera que participou, todos, a gente tem o e-mail da galera todo, vamos entrar em contato e será disponibilizado na íntegra para todos que participaram e estão inscritos no webinar, tá bom? Fiquem tranquilos. Com certeza. Legal. Falando aqui, então, rapidamente. Legal. Então, assim, eu gosto muito de analisar, por exemplo, quando eu falo de operação com frota própria, o custo médio por quilômetro, então é bem importante. E isso separado por rota, porque fazer um geralzão, ele dá uma falsa sensação de rotas ineficientes também. Então, é bem interessante você conseguir ter uma gestão e avaliar qual é o custo médio por quilômetro rodado em cada região de atendimento, né, para até escolher como fazer a operação, se vai contratar terceiro ou se vai ser frota própria mesmo. A utilização de frota, então a taxa de ocupação dessa frota, primeiro, o quanto eu estou performando com a minha frota e o quanto eu estou utilizando dela por operação. Então, eu tenho uma rota ociosa ou não, né? Eu tenho, por exemplo, uma carreta de 28 tons e eu estou levando 20 tons apenas. E em cubagem eu teria espaço ainda. Então, eu estou sendo ineficiente nessa rota. Eu preciso, né, ter esse indicador para monitorar isso com eficiência. O tempo do ciclo logístico, que vai desde a da emissão do pedido até a execução final da entrega, é um indicador importante que está muito relacionado a desempenho e a parte até de eficiência operacional. O índice de rotação de estoque, que é um indicador que é um pouco mais relacionado ao nível médio de vendas, então é algo que às vezes não está no nosso poder logístico, mas que é importante, principalmente quando a gente traz uma operação de inbound e outbound, para não ter nenhum tipo de ruptura nesse meio do caminho. Taxa de cumprimento de prazo de entrega essencial para garantir a qualidade, evitar multa de fill rate com o cliente, isso é extremamente importante. Taxas de entregas perfeitas, então ter um indicador interessante aqui de análise se eu estou entregando e como eu estou entregando. O custo do estoque e índices de sustentabilidade da logística. Então, são indicadores aqui que trazem a questão de impacto ambiental das operações, redução das emissões, né, itens que são relevantes e que são levados em pauta para grandes negócios, para grandes operações. Então, prometi ser rápida, Jonatas. A gente tem um material complementar que vai explicar um pouquinho mais dos indicadores, mas para trazer uma visão um pouquinho mais geral. Show de bola. Nossa, a gente é muito grato aí pela sua participação, por toda essa riqueza de detalhes, né, que você trouxe para a gente. E o Eduardo acabou fazendo uma pergunta aqui, mas eu não sei nem se isso é do seu setor. Também rapidamente. Ele pergunta aqui, gostaria de saber quais as penalidades poderíamos aplicar sobre a questão do prazo de entrega. Eu acredito, não sei se para você, Ana, como é que seria essa? Assim, essa parte de penalidade, se eu olho como embarcador para o transportador, se existe um alinhamento, por exemplo, em contrato, existem alguns redutores, por exemplo, no repasse de valores ao longo do mês. Então, eu tenho ali um fechamento de fatura, né? E eu considero se o fornecedor de transporte foi eficiente de 98% a 99%, não tem nenhum redutor. Aqui eu estou só usando, Eduardo, algum exemplo bem generalista, mas dá para trabalhar com esses redutores. Eu acho bastante complicado esse tipo de penalidade e precisa ter um contrato muito bem firmado entre ambos para que não seja injusto, porque você precisa ter um controle e entender o porquê houve um atraso na entrega. Então, eu acho que até antes de medir na verdade, antes de penalizar, é importante medir muito bem a origem dos problemas e alocar isso internamente, né, para que todo mundo esteja, de certa forma, bem assistido. Eu penso aqui numa entrega, num insucesso, se o embarcador apoiou o transportador para não ter aquele insucesso da entrega, se ele tem alguém ativo também no monitoramento, dando a contrapartida, se não foi um problema operacional, um problema comercial. Então, tem esses pontos. E pensando no transportador, falando até da eficiência dos motoristas, por exemplo, para ter uma performance legal, existem vários planos de gamificação desses motoristas, que é o engajamento para que eles entreguem com qualidade, que eles apontem a entrega no momento certo. Então, isso também traz uma visibilidade, uma maneira legal de você gamificar e repassar esse sucesso. Então,
Eu vejo que a penalidade é importante, mas mais importante do que isso é promover um ecossistema também de gamificação para todos, onde todo mundo sai ganhando, onde eu consigo abastecer o transportador com performance, né, muitas vezes beneficiando com novas rotas, se ele tem uma performance legal, porque isso engaja mais do que dar, por exemplo, uma penalidade. O pênalti sempre é visto como forma negativa e o bônus é sempre visto, né, como algo positivo que engaja muito mais. Então, eu tenho essa opinião sobre esse assunto. Excelente. Bom, nosso prazo está mais muito bom. estourado, a gente não consegue ir mais além. Acho que para o Eduardo deve ter ficado clara aí a explicação da Ana, né? Mas nós vamos disponibilizar todo o conteúdo, né, desse nosso webinar na íntegra no nosso blog da Signa, né? E para todos que estão aqui, que são inscritos, né, vai ser enviado também um PDF dessa apresentação feita pela Ana. E, lógico, os contatos dela, se alguém tiver alguma dúvida ou tal, ela é bem gabaritada para auxiliá-los nesse processo e podendo responder as diversas dúvidas aí que se. Ana, muito, muito obrigado. Valeu mesmo pela sua participação. Obrigado pelo conteúdo. E nós vamos te encher a paciência de uma próxima vez, tá? Você não foi a última. Foi um prazer falar com todos. Eu passei aqui rápido por alguns assuntos, né? Algumas coisas a gente realmente precisa passar mais rápido para conseguir contemplar, mas foi, né, um grato momento com vocês, poder falar um pouco sobre esse assunto que é tão complexo, que tem diversas ramificações, que a gente poderia ficar aqui horas, né, Jonathan, falando. Então eu agradeço a você, Jonathan, ao Tuca. Muito obrigada por toda a preparação e todo mundo que participou aqui do evento. Joia. Pessoal, obrigado a vocês. Valeu mesmo pela participação. E logo a gente está divulgando aí um novo webinar aí e mandando esse convite para vocês. Os temas são sempre interessantes, são sempre bacanas. E foi muito legal a participação de todos aqui. Grande abraço, uma boa noite. E boas festas, né, de Natal e Ano Novo para todos. Para todos. Obrigada, pessoal. Valeu, Ana. Tchau, gente. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais.